Olá, como vai? Vamos falar de ego? O que é o ego? Como ele funciona? Quais são os aspectos positivos e negativos do ego na minha vida? Vamos investigar um pouquinho sobre isso? Algumas pessoas passam a vida querendo se encontrar. Chegar lá, buscam na religião livros, rituais, retiros espirituais, terapias, sucesso profissional, viagens, esperando que as coisas que busca mudem a sua trajetória. Não percebem que essa busca nunca trará resultado se não entender que antes precisa se conhecer e aceitar tudo que existe em cada momento. Sentir gratidão, a começar pela própria vida. Não a sua vida, mas a existência da vida nesse planeta. Deixar de culpar os outros ou o mundo e nos seus infortúnios. E não apenas esperar que o momento perfeito aconteça. Nada irá acontecer se não fizer sua parte. Tudo pode ajudar, mas nada pode resolver, só você mesmo. O ego é uma entidade secundária que a pessoa julga ser a principal. Se baseia em crenças infantis com as quais está comprometida e deve corresponder. É uma máscara que se sobrepõe aos sentimentos. Essa máscara ou imagem que o ego cria está muito além da possibilidade da pessoa cumprir. Luta, sofre para atingi-la. E frente à impossibilidade, cria uma imagem negativa de incapacidade, insuficiência ou fraqueza de si mesma, que resulta na manutenção da baixa autoestima. Uma voz interna que diz que não é, que não tem, que não faz e não pode. Mas afinal, não é a pessoa que diz a si mesma que não está à altura? Quem é que diz? E quem escuta? Então, são duas pessoas em uma só? Quem afirma e quem acredita? E onde está a verdade? Com a que diz que não é ou a que se culpa por não ser? Quem foi que colocou isso dentro da pessoa? Não foi ela mesma? Tudo que essa voz exige precisa ser cumprida cegamente? Mas como foi que isso aconteceu? Como tomou conta desse jeito? Ao não atingir essa grandiosidade exigida pelo ego, culpa o mundo, cria sofrimento, que abate e faz impotente. Provoca dor nas pessoas que ama, sofre e faz sofrer, num círculo vicioso interminável. Ativa a raiva contida e a descarrega, sem assumir a responsabilidade, insensíveis à dor que provoca, vivendo uma sensação de isolamento e solidão e sofrimento. Para compensar, busca sentido no mundo externo, com conquistas, prazeres e coisas. Mas como identificar o ego? Uma vez que na mente percebemos, pensamos, temos ideias, aprendizado, opiniões, julgamento, críticas. O ego não é uma entidade separada do pensamento, mas sim a identificação com um determinado pensamento. Pensa e acredita. Portanto, o ego não é tudo o que pensa, e sim o que acredita ser verdade em relação ao que pensa. Por exemplo, se imagina que nunca será promovido e acredita, vai se comportar de forma a nunca ser promovido. De que adianta esforço sem recompensa? Mas, se ao contrário não acreditar no que pensa e continuar se esforçando, poderá ser promovido. O problema é lutar contra um pensamento negativo recorrente. Como vai conseguir se empenhar, se dedicar ao trabalho, se a mente diz o tempo todo que está gastando energia à toa, que nunca será reconhecido? Gasta mais energia lutando contra os pensamentos que se empenhando no trabalho. Imagina uma criança que nasce como imperador de um reino, mas não dá conta de administrar. Elege um tutor que vai lhe dizer o que deve ou não fazer. Tomar as decisões por ele, uma vez que ainda criança não entende e não sabe o que fazer, até que a criança possa assumir o seu lugar. Precisa de orientação,
Mas esse dia nunca chega. Quando cresce, tudo que sabe foi o tutor que ensinou. Cresceu preso em seu palácio e agora não tem coragem de sair. Conhecer de fato seu povo, seu reino. Continua recebendo as informações filtradas pelo tutor. Desta forma, decide sempre do mesmo jeito e os problemas nunca se resolvem. O palácio é a mente, o tutor é a voz que diz o que é certo e errado, e o corpo é o reino. Percebe que está preso na mente e o corpo um mero serviçal, objeto de locomoção. E como seria sair do castelo para conhecer o seu reino? Imagina alguém escutando o canto de um pássaro. A mente querendo saber que pássaro é, aonde ele está. Quer identificar, saber. Então, conta o mestre. Escutei o canto de um pássaro. E qual foi a sensação que teve ao ouvir o canto? Pergunta o mestre. Resposta: lindo. Então o mestre diz: não. Esta é a sua opinião. Perguntei qual a sensação que teve. Aí ele responde: não sei, não prestei atenção. Então o mestre complementa: então perdeu a oportunidade de conhecer seu reino, seu corpo. Continua a ser escravo do teu tutor. Seu reino continua a ser de opiniões e ideias, de conhecimento teórico. E se fosse um cochado, o que a tua mente diria? A mente julga, avalia, entende, reconhece, opina, decide. E o corpo? Para que serve? Seu reino é o seu corpo. Você é seu corpo muito antes da sua mente. Tem milhões de anos de evolução e sabedoria. Sua mente acabou de chegar e quer ser dona do seu destino, da sua verdade. Esses valores mentais construídos ao longo do tempo fazem a pessoa definir o que aceita ou o que não aceita do mundo, seja no atendimento que recebe de um vendedor, a qualidade de um produto ou o preço que quer pagar. O mundo precisa atender seu interesse. Do contrário, se irrita e põe a culpa em tudo e todos. Muitos tiveram uma infância muito difícil, sofreram abuso, agressões, violência, humilhações de toda ordem. Outros conviveram com cobranças e exigências. Também tem os que sofreram a ausência dos pais, muita dor e sofrimento em momentos críticos que fizeram se reprimir e não confiar na vida e nas pessoas. Neste momento, lá atrás, o doutor assumiu o comando e fez a criança se fechar para se proteger. Assim, a criança sobreviveu, deu conta de não se sentir amada, aceita e valorizada. Mas cresceu dura, vazia, desconfiada, com muita raiva e insensível. Hoje não existe mais quem faça mal, mas o tutor, que tanto ajudou, virou dono da verdade absoluta. E a amorosidade ficou em segundo plano. Para a pessoa voltar a ser doce, gentil, sensível, precisa vencer todas essas dores que estão presas dentro do peito. As mágoas, ressentimentos que carrega precisam ser aliviadas. Do contrário, viverá escravo de alguém que diz o que é verdade, que define qual atitude, comportamento deve ter. Esse resgate, a essência, precisa ser feito com gentileza, amorosidade, doçura. Essa busca necessária para o encontro da paz não é fácil. É a jornada mais difícil de se fazer, porque é um resgate e, portanto, ter que reviver muitas coisas que acha estarem resolvidas ou que julga não terem mais importância. A aceitação da vida, das coisas da vida, tudo que acontece, como acontece, é um processo de desapego, reconhecimento e humildade. Todas as exigências, cobranças vão sendo deixadas de lado. É um mergulho dentro de si, de resgate, ressignificação. O ego tem o seu lugar, sua importância.
e sua função, e deve ser reconhecido, respeitado e dado a ele o mérito de ter feito por você, tomado seu lugar na sua ausência. É como desembarcar de uma viagem e reassumir o seu posto, seu lugar, mas deve gratidão a quem supriu sua falta, a quem preencheu suas lacunas. Certo ou errado, o ego fez o que estava na sua condição. Se você deu plenos poderes, não pode reclamar das decisões que ele tomou. Colocar o ego no lugar dele, ter o equilíbrio entre sentir e pensar, usar a mente como mentora para as realizações e conquistas, o amor para dar sentido à vida, é a coisa mais difícil de se conseguir e deveria ser o maior objetivo de cada um de nós. Quero agradecer muito a sua atenção, convidá-lo para o próximo vídeo em que eu vou falar sobre depressão. O meu muito obrigado e até lá!